Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nessa videoaula de hoje, a gente vai começar a fazer a conexão do banco de dados com a nossa aplicação. Então, nessa nossa aula, a gente vai aprender como fazer essa conexão, como é que a gente envia dados para o banco e ver se deu tudo certo, tá bom? Na nossa última aula, a gente criou esse formulário aqui e criou esse evento controller, tá? Então, quando a gente chama essa URL, ele aciona o formulário Form Evento, que é essa página que a gente acabou de criar aqui. Então, vamos rodar aqui a aplicação, só para a gente ver como é que ela está funcionando. Rapidinho, a aplicação já iniciou. E agora a gente vai acessar localhost 2.8080, tá? Então a aplicação aqui está dando certo. E se a gente colocar barra events, que eu acho que a gente chamou, vamos ter certeza. Não foi eventos, então eventos, barra form, aí a gente vê que o nosso formulário está aqui bem bonitinho. Porém, esse formulário ele ainda não está funcionando, porque ele não está enviando nada ainda para o banco de dados, que é o que a gente vai fazer aqui, tá certo? Só que antes da gente começar a fazer essa configuração, a gente vai discutir uma outra coisa aqui rapidinho sobre o Git, que é as famosas branches no Git, tá? O que são branches no Git? Vocês podem ver que quando a gente criou o nosso repositório lá no GitHub, quando a gente criou aqui no Git local, antes de enviar para lá, ele criou um repositório chamado main, tá? O Git, ele trabalha com linhas de tempo, digamos assim. Branch significa braços, é como se fossem ramificações do meu projeto, tá? Então, um branch, ele nada mais é do que uma ramificação, uma linha de tempo separada da linha principal. Quando a gente está trabalhando em equipe, muitas pessoas mexendo no nosso projeto, se todo mundo está mexendo na mesma branch, é comum que haja conflitos entre esses arquivos, entre o desenvolvimento dessas funcionalidades. Então, o ideal quando a gente está trabalhando com muita gente no Git é que a gente utilize as branches, ou seja, cada pessoa que está desenvolvendo nesse projeto, ela vai criar uma ramificação separada para aquela funcionalidade. Quando essa funcionalidade estiver pronta, a gente junta isso com a ramificação principal, tá certo? Então a gente evita trabalhar na ramificação principal, que no caso aqui seria a branch chamada de main, tá? E com isso a gente evita que código ainda que não esteja pronto ainda das funcionalidades, eles fiquem na main, tá? Então a gente cria uma branch, faz os nossos commits, vai desenvolvendo a funcionalidade. Quando essa funcionalidade está pronta e testada, a gente junta isso na main, tudo bem? Então eu vou exemplificar aqui para vocês o comando git branch, tá? Esse comando git branch, ele lista as branches que a gente tem. Eu criei duas outras branches aqui, que é onde eu estou guardando o final de cada videoaula dessa. Então, o final de cada videoaula dessa, quando ela está prontinha, eu vou criar uma branch que é para eu manter esse histórico aqui. Isso não é necessário, é uma coisa que eu estou fazendo para mim, tá? A gente pode ver que a gente já tem três aqui, ó. Final da aula 1, final da aula 2 e a branch principal, que é essa branch main, tá? E como é que a gente faz para criar uma branch? A gente pode usar o comando git checkout, tá? O comando git checkout, na verdade, ele não é feito para criar novas branches. Ele é feito para a gente alternar entre branches. Então, se eu digito git checkout e coloco o nome de uma branch, eu vou alternar para uma outra branch, tá certo? Porém, aqui a gente também consegue criar uma branch nova. Se eu botar aqui o parâmetro "-b" e colocar o nome da branch nova que eu estou querendo fazer, essa branch vai ser criada, tá? Ele vai mudar para essa branch, vai criar e mudar para a branch que a gente está querendo criar, tá? E eu vou colocar o nome dessa branch de configurando traço BD, que seria a nossa funcionalidade, configurando o banco de dados, tá? Então apertei Enter, vocês já podem perceber, ó, que mudou aqui o que eu tenho entre parênteses. Então agora eu estou numa branch diferente, uma branch chamada configurando o banco de dados, tá? Então vamos continuar aqui o desenvolvimento da nossa aplicação. Já mudei para uma branch nova e agora a gente vai continuar o desenvolvimento dela.
tá? Conforme a gente for fazendo os passos, a gente vai fazendo commits e aí eu vou mostrar para vocês que essas duas branches, elas estão diferentes uma da outra, tá certo? Então lá vai. Primeira coisa, a gente precisa de um banco de dados. Então você vai precisar ter configurado na sua máquina o MySQL, o Postgres ou qualquer banco de dados da sua preferência. Eu vou usar o MySQL, tá certo? E o MySQL ele não está instalado na minha máquina. Eu estou usando o Docker para fazer isso, tá? Então, se você estiver usando o MySQL normal, com o MySQL Server instalado na sua máquina e o Workbench do MySQL, aquela aplicação que a gente consegue ver os dados no MySQL, é uma aplicação gráfica, você vai conseguir fazer a mesma coisa. O importante é você tenha criado um banco de dados lá no seu MySQL. Então você vai lá e dá o comando create database e coloca um nome para esse banco de dados. No meu caso aqui, eu chamei ele de eventos, tá? Então o meu MySQL eu chamei ele de eventos, o meu banco de dados. Você vai lá no seu banco de dados, faz MySQL create database eventos, tá certo? Então, primeira coisa, esse aqui é o arquivo de configuração do meu Docker. O meu Docker já está rodando, já está com MySQL lá dentro. Se eu quiser acessar esse banco de dados, no meu caso, eu não uso o Workbench, então eu venho aqui e coloco localhost 2.80, que é a porta dessa minha aplicação. Vocês viram que na aplicação da gente, de eventos, eu uso a 8080, que é onde o Tomcat está rodando a nossa porta, a nossa aplicação. E no caso da minha ferramenta de configuração lá do meu banco, eu uso aqui a porta 80. Nesse caso, vocês vão usar o Workbench, se vocês estiverem usando ele. Então, usuário root, a senha, essa senha que eu configurei lá, que é my password, tá? E o banco de dados eu chamei de eventos, tá aqui. Então, se a gente entrar, a gente vai ver que no banco de dados ainda não existe nenhuma tabela. Então, não tenho nenhuma tabela criada aqui no meu banco de dados ainda. Eu só tenho o banco de dados. A gente vai deixar assim, porque quem vai criar isso daqui pra gente é o próprio Spring, tá bom? Então vamos lá. O que é que a gente precisa fazer no Spring? Primeira coisa, a gente precisa das dependências de banco de dados. Então, onde é que a gente vai colocar a danada dessas dependências? No arquivo .xml. Esse arquivo é onde estão definidas todas as nossas dependências, tá certo? Então, vocês podem ver que aqui, ó, dentro dessa tag chamada dependencies, a gente tem, ó, o TimeLeaf, a gente tem o Spring Boot, a própria dependência do Spring Boot, a gente tem o DevTools, a gente tem o Starter Test, isso aqui é para a gente fazer teste na nossa aplicação, e a gente tem quantas dependências a gente quiser. No caso, a gente vai adicionar mais duas dependências aqui. E quais são elas? A primeira é a dependência do Spring Data JPA, tá? Então a gente vai no Maven Repository. Esse é o site do Maven, o repositório onde a gente tem várias dependências que a gente pode usar nos nossos projetos. Então eu vou colocar aqui Spring Data. Spring Data, tá? A gente vai procurar essa dependência, ó. Spring Data JPA. Na verdade, eu não vou usar essa. Eu vou usar essa daqui do Spring Boot, ó. Spring Boot Starter Data JPA. Então, eu vou clicar nela daqui. Vou selecionar a última versão. Essa versão aqui é a que eu quero usar. Vamos ver qual é a versão que a gente está usando. É a mais recente. Quando não tem versão aqui, é a mais recente. Então, eu vou copiar essa dependência daqui e vou colocar essa dependência aqui dentro ainda dessa tag dependencies, ó. Isso aqui é onde começa as minhas dependências, aqui é onde termina as minhas dependências, tá? Eu vou tirar essa linha aqui da versão, porque quando eu não coloco, ele sempre vai pegar a versão mais recente, ok? Eu vou pegar uma outra dependência aqui também, que a gente vai precisar, que é a dependência do driver JDBC do MySQL, que é o banco de dados que eu estou usando. Se você estiver usando o Postgres ou outro banco de dados, você vai pegar a do seu banco de dados, tá? Então, eu vou botar aqui
MySQL JDBC. Pesquisou, tá aqui, MySQL Connector Java, é esse aqui mesmo que eu quero. Vou pegar também a versão mais recente, mais atual, tá? Saiu agora em janeiro. Vou copiar essa versão e vou jogar aqui nas minhas dependências, tá certo? Vou organizar aqui com Ctrl Shift F. Também vou tirar aqui a versão, né? A linha aqui do meu XML com a versão e vou salvar. Antes de salvar, eu vou parar a minha aplicação, tá? Porque isso daqui vai baixar arquivos novos de dependência e eu não quero que eles atrapalhem a execução, tá? Então, vou apertar aqui para salvar. Vocês vão ver aqui, ó, que na aba Progress ele já vai começar a fazer o download das nossas dependências. Muito provavelmente ele já baixou tudo, foi rápido dessa vez, então vamos aqui no Maven Dependencies. Vocês vão ver que a gente vai ter, vamos procurar. A gente vai ter a dependência, vamos procurar a dependência do JDBC. Ó, já tem a dependência aqui, ó, do JPA, do Data JPA. Provavelmente eu tenho também a dependência do JDBC. Tá aqui embaixo, ó. MySQL Connector Java, tá? É essa versãozinha aqui que a gente vai trabalhar. Então ele já baixou nossas bibliotecas e agora, se vocês tentarem executar a aplicação de novo, eu vou tentar executar a aplicação. Vocês vão ver que vai dar um erro, tá? A gente vai encontrar um erro na nossa aplicação. Vamos ver, ó. Encontrou um erro. Por que ele encontrou um erro? Porque a gente colocou uma dependência de banco de dados, só que a gente não configurou o banco de dados, tá? Então o Spring Boot, por padrão, ele já tenta fazer essas configurações automáticas. E se a gente não fez a configuração para dizer onde que eu quero me conectar, ele não vai conseguir rodar a aplicação, tá? Ele vai tentar buscar uma configuração, não vai encontrar e não vai rodar essa aplicação. A forma mais fácil que eu acho de configurar é através desse arquivo que a gente tem aqui, ó, dentro de Resources, tá? Dentro da pasta Resources, a gente tem um arquivo application.properties. E dentro desse arquivo application.properties, a gente vai colocar algumas propriedades de configuração do banco de dados, tá? A gente não precisa decorar o nome dessas propriedades todas. Eu mesmo não sei essas propriedades decoradas. Sempre que eu preciso, ou eu busco em um outro projeto que eu já tenho configurado, ou então eu vou na documentação do próprio Spring Data, tá bom? Então, dessa vez eu vou pegar aqui, ó, de um projeto que eu já tenho, vou copiar para lá, e aí a gente vai discutir cada uma dessas propriedades. Então a primeira propriedade é essa daqui, ó, spring.datasource.url. Essa daqui é a URL do meu banco de dados. Então eu vou passar nessa propriedade aonde é que eu quero me conectar. Aonde é que eu quero me conectar? Eu quero me conectar num banco de dados chamado, ó, vamos ver aqui, num banco de dados chamado Eventos, tá? Então, na minha aplicação, eu vou colocar JDBC, MySQL, porque é o MySQL que eu estou usando. Se eu não estivesse usando MySQL, se eu estivesse usando Postgres, eu ia colocar aqui PostgreSQL, tá? Dois pontos, localhost, eu não preciso colocar a porta, porque eu estou usando a porta padrão do MySQL, barra o nome do meu banco de dados, tá? Aqui é eventos, por coincidência é o mesmo nome da outra aplicação que eu já estava usando. Boto em interrogação, porque eu quero passar um parâmetro aqui para o MySQL, porque nessas últimas versões do MySQL a gente precisa dizer qual é o time zone da minha aplicação. Ou seja, qual é o locale, né, onde eu digo o tempo, a configuração de time zone da minha aplicação. Vou usar o TC, tá? Nessa outra propriedade, ó, spring.datasource.username, eu vou colocar o nome de usuário, que é root. Spring.datasource.password não é meu nome dessa vez. A gente colocou aqui, ó. Eu coloquei myPassword. Então, o nome de usuário vai ser myPassword, tá?
Essa configuração aqui é para o Hibernate, tá? Ele vai gerar automaticamente os nomes de tabelas, as tabelas, os códigos que a gente precisa. Eu vou colocar essa propriedade aqui como update, ou seja, toda vida que a gente modificar essas classes que definem os modelos, ele vai automaticamente gerar essas tabelas e modificá-las, tá? E por fim, no Spring JPA, a gente vai configurar essa propriedade showSQL para true, tá? O que é que essa propriedade vai fazer? Toda vida que eu tiver uma consulta no meu banco de dados, eu vou imprimir aqui no console uma linhazinha dizendo qual foi essa consulta, tá certo? Então, só isso que a gente precisa. Vamos salvar. E se a gente executar a aplicação de novo, vocês vão ver que dessa vez a aplicação deve rodar. Vamos ver. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Pronto, ó, a aplicação inicializou. E a gente pode ver que o Hibernate aqui, ó, ele já conseguiu ser iniciado, ele já definiu um dialeto aqui que ele vai usar. Ele conseguiu se conectar no meu banco de dados, tá bom? Então, rodou, a aplicação está rodando aqui, é porque deu certo a gente se conectar no banco de dados. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente tinha uma classe onde a gente definia qual era o modelo do nosso evento. Vou abrir ela aqui, ó. Era isso que a gente queria para um evento. A gente queria ter um nome, um local, uma data, um horário, tá certo? Então, para a gente configurar isso daqui, para dizer para o Hibernate, para dizer para o Spring Data que isso daqui vai se transformar numa tabela no meu banco de dados, eu tenho que vir aqui e fazer uma anotação. Eu tenho que dizer que isso aqui é uma entidade. Opa, desculpa aqui. É uma entity, tá? É uma entity. E a gente vai usar essa entity aqui, ó, do Java Persistence, tá? Então, essa classe, ela é para mim uma entidade. No momento que eu digo entidade, o Spring Data automaticamente já sabe que essa classe, esse objeto, esse modelo, ele vai se transformar em uma tabela no meu banco de dados, tá? Toda tabela no nosso banco de dados, a gente precisa colocar um ID nessa tabela. Então a gente vai precisar definir qual seria a nossa chave primária nessa tabela. E para isso eu vou usar, ó, um outro atributo aqui, long, do tipo long, sabe? Um inteiro longo. Vou colocar o L maiúsculo porque eu quero usar o objeto long, tá? Vou chamar de ID, ponto e vírgula, tá? Só que eu tenho mais uma coisa para fazer. Eu tenho que colocar os gets e sets para esse ID. Então eu vou apertar aqui, ó. A gente tem no Eclipse uma aba aqui de acesso rápido, tá? Eu posso clicar nessa lupa ou posso apertar Ctrl 3. Então eu vou apertar Ctrl 3 e ele já vai colocar aqui. E eu vou digitar as iniciais de Generate, Getters and Setters, GGAS. E aí ele já vai abrir para mim no menu do Eclipse aquele wizardzinho para gerar automaticamente os gets e sets. E aí ele já gerou para mim o do ID. Vocês viram que lá só apareceu o do ID porque os outros gets e sets já foram gerados aqui nessa aplicação. Tá bom? Então agora que a gente tem os gets e sets para o ID, a gente vai fazer o seguinte. Esse meu ID, eu não quero ficar me preocupando na minha aplicação em gerar esses IDs, tá? Então a gente vai fazer, primeiro, para o Spring Data saber que isso é um ID, eu tenho que colocar um @id, tá? Do Java Persistent. Então ele já sabe que isso aqui é um ID. Só que eu quero que esse ID seja gerado automaticamente. Eu não quero ficar me preocupando em gerar números para esse ID. Então, vou colocar um outro arroba aqui. Generated. Vamos botar aqui contra o espaço. Generated value. Ó, tá aqui, ó. Generated value. Porque eu quero que esse valor seja gerado automaticamente. Vou abrir parênteses. Dentro dos parênteses, eu vou apertar Ctrl espaço para eu ver quais são aqui as minhas opções. Eu quero definir qual é a estratégia de geração desse meu valor. Então, strategy. E aqui dentro, eu apertar Ctrl espaço de novo, ele já me diz quais são as estratégias disponíveis. Table, Sequence, Identity e Auto.
eu vou colocar identity, porque eu quero que cada ID seja gerado uma sequência de IDs para cada uma das tabelas que eu tiver dentro do meu banco. Então, vou usar generation type identity. E tudo isso a IDE, ela está ajudando a gente a fazer, tá? Então, dito isso, já dissemos que a nossa classe, esse nosso modelo, ele vai ser uma entidade. Já criamos o ID, já dissemos que é esse atributo que vai ser o ID e já definimos uma estratégia de geração de IDs automático aqui para mim. Então, se a gente executar a nossa aplicação de novo, vamos ver o que é que vai acontecer no console. Vamos esperar. Vamos ver, executou a aplicação. Taranã, taranã. E olha o que foi que apareceu aqui no meio, ó, do Hibernate, ó, Create Table Event. Ele criou para mim, no banco de dados, uma tabela com tudo que a gente precisava, com todos os dados que eu tenho aqui nesse meu modelo. Eu não precisei criar SQL nenhum. Se a gente voltar agora, ó, na nossa base de dados, vou recarregar essa página, vocês vão ver que agora a gente tem uma tabela chamada evento. E evento tem ID, tem data, tem horário, tem local e tem nome. Então isso tudo foi criado automaticamente pelo Spring Data para nossa aplicação. Show de bola? Agora que a gente já tem esse modelo e ele já está criado, a gente já está conectado com um banco, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai receber os dados do formulário, do Form Event, para a gente poder salvar esses dados no banco, tá? Só que antes disso eu vou fazer uma coisa, eu vou criar aqui, ó, vamos aqui, git status, eu vou criar um commit para a gente definir na nossa aplicação onde a gente está, git status. A gente modificou o POM, certo? A gente modificou o modelo e a gente modificou o Application Properties. Além disso, no meu caso, eu criei aqui um Docker Compose, tá? Que seria os arquivos de configuração para o Docker que vai ter o meu MySQL. Esse arquivo eu não vou colocar no repositório, tá? Eu vou colocar só esses que a gente já fez aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, git add .xml. Vou fazer um commit somente para o .xml, porque eu quero fazer um commit aqui para dizer o seguinte, para dizer configurando dependências do banco de dados. Então esse meu commit vai ter essa marca. Pronto, fiz o commit, tá? Vou fazer agora um commit para esse arquivo, ó. Vou até copiar ele aqui, ó. Copiei. Então vou botar git add, vou colocar o nome do arquivo, git status só para a gente ver. Git status, ó, tá ele é o arquivo que vai ser comitado, é o que tá verdinho. Então git commit -m é configurando banco de dados. Apertei um enter, criei um outro commit. Agora eu vou fazer um para modificação que a gente fez no modelo evento. Então git add, git status, git commit -m configurando classe de modelo evento, na verdade. Pronto. Então agora, git status, a gente só tem esse único arquivo aqui, que é o Docker Compose, que eu não estou muito afim de mandar ele pro GitHub ainda não, tá certo? Então quando a gente faz commit, a gente fez o commit localmente no nosso, olha aqui, no nosso branch, tá? Desculpa, deu um branco aqui no nosso branch. Todos esses commits e todas essas marcas de tempo foram feitas no nosso branch. Se a gente mudar de branch, ó, vocês vão ver aqui, ó, git checkout main. Se eu for para main, nenhuma dessas alterações elas vão estar na main. Vou até parar a aplicação aqui para não ter perigo de dar nenhum erro. Ó, vou atualizar aqui, apertei F5 em cima do meu projeto. Vocês vão ver, se a gente abrir, ó, o Application Properties, não tem nada. Sumiu.
Se a gente for no POM XML, não tem aqui as bibliotecas de dados. Se a gente for... Foi só isso mesmo que a gente fez? Não, no evento. Se a gente abrir, ó, no evento, a gente não tem as modificações que a gente fez. Então, a gente tem duas linhas do tempo separadas aqui no nosso repositório. Então, eu vou voltar para lá de novo. Git, checkout, configurando DB. Voltei. E agora as mudanças que a gente fez, ó, elas aparecem aqui. Vou dar um F5. Vou dar um F5 aqui no meu projeto. Ele deu um errinho aqui rápido, só porque mudou as dependências, né? Então agora ele teve que revincular as dependências. E pronto, nossa aplicação já está do jeito que a gente tinha deixado. Tá certo? Pronto. Então, já fizemos o nosso commit. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá no nosso controller para a gente poder criar um método onde a gente salve os dados do formulário. Só que antes de salvar, a gente vai primeiro tentar chamar esse método lá do nosso formulário. Então, eu vou botar aqui, ó, public string. Vou chamar esse método de adicionar, tá? Adicionar. E esse método aqui, quando ele for chamado, ele vai retornar para uma página que vai ser chamada assim, evento traço adicionado, tá? Vai ser só isso, evento traço adicionado, tá? Então vamos lá. Para essa página aqui ser chamada, ela precisa existir, tá? Então eu vou aqui nos meus templates e vou criar uma página chamada new arquivo HTML. Vou chamar ela de evento adicionado. Então lá vai, evento traço adicionado. Pronto. Ela está aqui agora. Então vou botar aqui que foi do meu site de eventos. Vou mudar esse ISO daqui. Eu vou mudar ele para UTF-8. E vou colocar um H1 aqui, dizendo que o evento adicionado com sucesso. Então, sempre que esse método for chamado, ele redireciona para evento adicionado por sucesso, tá? Só que a gente tem que colocar o request mapping dele, tá? O request map. E aí, vem uma questão que eu vou discutir aqui com vocês, que é o seguinte. Vou colocar o request map. Request mapping. E eu vou dizer que quando eu chamar esse cara aqui, eu quero chamar a URL barra evento. Toda vida que eu chamar essa URL barra eventos, ele vai adicionar um evento, tá? Só que vocês viram lá, quando a gente estava estudando a disciplina de autoria web, construir páginas web, que as chamadas no browser, elas são chamadas HTTP, tá? E chamadas HTTP, o HTTP ele tem vários métodos, várias formas diferentes de eu fazer requisições. Então, eu vou botar aqui, ó, métodos HTTP. Vou botar isso aqui no Google para a gente ver. No próprio site aqui da Developer Mozilla, vocês vão ver que existem vários métodos aqui que o HTTP pode usar, tá? Os mais famosos, o que a gente utiliza mais é o método GET do HTTP e o método POST do HTTP. O método GET do HTTP, ele envia parâmetros através da própria URL, tá? Então, até aqui no Google, ó, se vocês perceberem, quando a gente faz uma consulta, ó, depois da busca, tudo que está aqui, ó, depois da interrogação, são parâmetros, ó, que isso aqui deve ser um parâmetro que ele usa para query, né? Para consulta que a gente fez, ó, tem um nome, até a palavra que a gente digitou, ó, métodos HTTP. E por aí vai, ó. Então eu tenho vários parâmetros que são enviados aqui por servidor através da própria URL, tá? Quando eu estiver construindo um evento, eu não quero que esses parâmetros vão através da própria URL. Eu quero que eles vão encapsulado dentro da própria requisição. Então a gente vai usar esse outro método chamado POST,
tá bom? Normalmente, esse método get ele é utilizado quando a gente quer buscar um recurso que está lá na aplicação e quando a gente quer salvar coisas lá na nossa aplicação, a gente usa o método post. Então, eu não vou usar o get, eu vou usar o post, tá? E para isso, a gente vai fazer uma modificaçãozinha aqui na nosso request map. Quando eu uso o request map, ele faz o mapeamento dessa URL para qualquer tipo de método HTTP. E não é isso que eu quero. Eu quero que nesse método seja usado apenas para o método post. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu posso dizer que a minha string, né, o meu caminho, ó, o meu caminho vai ser eventos aqui dentro, vírgula, e posso dizer que o meu método vai ser o método post, tá? E aí ele vai mapear esse meu método somente para o método post. Se o usuário tentar usar o método get, esse método get ele não vai ser executado para esse método, tá bom? A gente pode fazer dessa forma, ou então usar uma URL mais simples, que é @postmapping. E aí o postmapping nada mais é do que uma simplificação daquilo que a gente fez. E aqui dentro eu posso colocar somente barra eventos, tá certo? Vou apagar essa importação que ele fez quando a gente estava usando o outro método. Pronto, então postmapping vai mapear essa URL para o método post. Se eu usar getMapping, vai mapear para o método get. Então a gente já tem aqui a nossa aplicação, tá? A gente já tem aqui o nosso método criado com a nossa URL mapeada. Então, lá no meu formulário, para esse formulário ele poder chamar aquela URL, basta que aqui na ação eu diga que eu quero chamar a URL barra eventos. Eventos. Tá certo? É essa URL que eu quero chamar. Só que por padrão, esse formulário ele usa o método get. Então, se eu quiser mudar, eu boto aqui, ó, method e boto post. Então, agora esse formulário vai usar o método post para poder enviar esses dados para a minha aplicação. Vou salvar, vou executar a minha aplicação aqui para a gente ver se a gente já consegue chamar aquele método, já consegue redirecionar, tá? Então, está iniciando, está iniciando. A aplicação foi inicializada. Eu vou lá na minha aplicação, aqui em eventos, e vou recarregar a minha página, tá? Tenho que recarregar porque ele estava carregado com HTML antigo. Então, aniversário de alguém, local num clube. Agora a gente não pode, né? Então vamos botar aqui local Google Meets, tá? A data vai ser hoje. Hoje, eu não sei nem que dia é hoje, meu Deus do céu. Hoje é dia 22 de janeiro de 2021 e vai acontecer isso daqui às 20 horas. Tá aqui, 20 horas. Então, se eu salvar, será que esses dados vão ser salvos? Vamos ver, né? Cliquei em salvar, ele redirecionou para a página, evento adicionado com sucesso, tá? Porém, esses dados foram salvos no banco. Vamos ver. Selecionar dados, né? Se eu clicar aqui, eu seleciono todos os dados. Ó. Fiz um select from event no meu banco de dados e não existe registro. Não existe porque a gente não criou os registros. Cara. A gente não adicionou. Olha o que é que o nosso método está fazendo. Ele está simplesmente redirecionando para uma outra página. A gente não pegou, a gente não recebeu aqueles parâmetros lá do Spring, do formulário, tá? Então, como é que a gente faz para receber esses parâmetros? Quando a gente programava com a API Servlet do Java, a gente tinha que pegar um objeto que representava a requisição que o meu usuário está fazendo. Eu tinha que pegar parâmetro por parâmetro dentro dessa requisição. Aqui no Spring, tá? Se eu quiser pegar esses parâmetros, basta que eu coloque o nome desses parâmetros. Então, eu vou botar aqui, ó, string nome. Ó, vamos no formulário. Qual foi o nome que a gente deu para esse input? Qual é o name dele? É nome. Então, se eu vier aqui e colocar string nome, vamos ver o que é que acontece. Sysout, e aqui eu vou imprimir, ó,
o nome, dois pontos, nome. Então, eu vou salvar isso. O DevTools está recarregando aqui a minha aplicação. Vou voltar aqui no formulário, vou recarregar essa página e vou enviar de novo. Ó. O nome não sou eu não, o nome é aniversário. Aniversário de alguém. Vou recarregar de novo. Vou mandar salvar. Olha o que foi que aconteceu aqui, ó. Ele imprimiu os dados que vieram do formulário, tá? Então, para eu poder utilizar dados que vêm das requisições, basta eu colocar parâmetros aqui com o mesmo nome, tá? Então, se eu colocar aqui o nome, vírgula, string local, vírgula, string data. Se eu colocar todos esses dados vão ser carregados e vão ser vinculados a essas variáveis automaticamente aqui pelo Spring. A gente chama isso aqui de binding, tá? O Spring faz o binding automático desse meu atributo, desse meu argumento aqui, desse método, com o que eu tenho de parâmetro na minha requisição. E o Spring faz mais ainda, ele faz mais do que isso. Se eu colocar aqui, ó, dizendo que eu quero receber, vou apertar aqui Ctrl Shift O para ele poder fazer o import do evento. Dizendo que eu quero receber um evento, tá? Um objeto evento já montado, o Spring Boot vai fazer o seguinte, ó, ele vai ver, ó, quais são os parâmetros que tem. Tem o parâmetro nome, local, data e horário. Esse objeto, quais são os atributos que esse objeto tem? Esse atributo tem nome, local, data e horário. Então, ele vai criar esse objeto, já vincular os dados dentro desse objeto automaticamente para mim, tá? Vamos imprimir aqui o evento. Vamos imprimir. Vou colocar aqui. Vou nem colocar. Vou colocar só a impressão da minha variável evento, tá? Só que para eu imprimir cada um dos elementos, eu tenho que colocar evento.getData, evento.getNome e por aí vai. Então, para eu não ter que fazer isso, eu vou lá na minha classe evento e eu vou criar um método aqui dentro dela, que é o método toString. Então, vem aqui em source, generate toString. Para que serve esse método toString? Esse toString vai transformar o meu objeto em um string, tá? Por padrão, já selecionei todos os dados dele, então ele vai imprimir um string com todos os dados do meu evento. E se eu fizer isso aqui num sysout, ele já imprime os dados desse evento para mim. Vamos testar? Vamos ver como é que funciona? Então, vou voltar, vou mandar salvar aqui de novo. E aí, se vocês virem aqui, ó, no meu console, já apareceu todos os dados, ó. Nome, aniversário de alguém. Local, Google Meets. Data, dia 22 de janeiro. Horário, às 20 horas. O único elemento aqui que veio nulo foi o ID. Mas tudo bem, porque o ID vai ser gerado pelo banco aqui para mim. Então, a gente já está conseguindo receber os dados da nossa aplicação aqui, ó. E já está conseguindo também redirecionar para uma página dizendo que ele foi adicionado. Só está faltando agora a gente realmente salvar esses dados no banco, tá? E aí a gente precisa dizer que a gente vai salvar esses dados aqui no banco. Então vamos lá. Antes de fazer isso, eu vou criar um commit com essas modificações aqui. Então, git status. Vamos ver o que foi alterado. Foi alterado essas três classes Java mais o elemento adicionado. Então, eu vou fazer um git add, ponto, vou adicionar todo mundo aqui no meu repositório e vou fazer um git commit -m, vou colocar o seguinte, vou colocar enviando dados do formulário para a aplicação. Então a gente já conseguiu fazer isso. Vou apertar Enter. Tá. Esses dados que a gente está comitando, como vocês lembram da aula passada, eles ainda não estão no GitHub.
Para eles irem para o GitHub, a gente precisa fazer um push. E aí eu vou fazer um negócio com vocês aqui rapidinho, fazer um git push. Só que quando a gente manda, ó, git push a primeira vez de um branch que ainda não está configurado, ele aparece para a gente fazer essa configuraçãozinha aqui. O que foi que aconteceu? Esse branch configurando BD, ele não existe no meu repositório remoto. Então, se eu abrir aqui, ó, lá no meu GitHub, tá? Lá no meu GitHub. Cadê meus repositórios? Se eu abrir aqui o meu GitHub, vocês vão ver que eu não tenho esse branch. Eu tenho aqueles outros dois que eu já tinha enviado, mas eu não tenho o branch configurando o BD. Então, para eu poder criar o branch no repositório remoto, eu tenho que fazer o push, pelo menos o primeiro push, usando essa configuração que ele já me dá aqui. Então, eu vou botar ó, git push, set upstream, origin, certo? Que é o meu repositório remoto e o nome do branch, configurando BD, é o nome do branch que eu quero criar lá. Apertei Enter, meu usuário do GitHub, minha senha do GitHub, ele enviou os dados, está enviando, pronto, terminou e ainda criou um novo branch lá para mim. Então, se eu vier no meu GitHub, ele diz que acabei, ó, de criar um novo branch. Então, se eu tentar aqui ver todos, apareceu aqui, ó, configurando BD. E nesse branch aqui, configurando BD, a gente tem mais commits do que no main, ó. Vou voltar aqui para o main. Eu tenho 5 commits no main. No configurando BD, eu tenho 9 commits. Então, se eu abrir aqui esses commits, vocês vão ver aqui que tem, ó, commit configurando dependência, configurando o banco de dados, configurando a classe de modelo. E é interessante ver que quando a gente faz um commit, ó, vou abrir ele aqui, o GitHub, ele já mostra aqui o que foi modificado nessa classe, ó. Nessa classe evento que eu tinha lá, foi modificado essas importações, foi modificado esse arroba aqui que não tinha, esse id, esse getSet que não tinha. Então, por isso que é bom a gente fazer commits várias vezes, né? Vários commits de cada modificação que a gente vai fazendo, que a gente consegue perceber cada uma dessas alterações, tá? Então, branch criado no meu repositório remoto, a gente vai voltar aqui para a aplicação para poder salvar esses dados no meu banco de dados. E para isso, a gente vai criar uma classe que vai ser responsável por fazer esse salvamento, tá? E aí eu vou criar essa classe em um novo pacote. Vou clicar aqui New. Na verdade não é uma classe, é uma interface, então vou criar aqui a interface, tá? Porque vocês vão ver já por quê. Aqui no lugar de controllers, o nome do pacote vai ser repositories, tá? Repositories. E eu vou chamar essa classe de evento repository, tá? Um repository, né? Uma interface aqui repository para gente, nada mais é, vou até atualizar aqui, nada mais é do que a representação de alguém que é capaz de salvar os meus dados no banco, de recuperar esses meus dados do banco, de fazer o que eu quiser no banco de dados. Eu chamei de evento porque esse repositório ele vai ficar responsável por armazenar, buscar os dados de um evento, tá? Só que para ser um repositório, eu preciso estender essa interface de uma interface que já existe no Spring Data JPA, tá? É uma interface chamada de JPA Repository. Então, ó, digitei JPA rep, apertei Ctrl espaço e já apareceu para mim aqui, ó, JPA Repository. Isso é do JPA, tá? E aqui entre maior que e menor que, a gente vai colocar quem é a entidade que a gente vai salvar nesse repository. Então, é a entidade evento, Ctrl espaço aqui para ele importar. E qual é o ID, qual é o tipo de ID dessa minha entidade? O tipo de ID dela é um ID long, tá? Porque a gente disse, ó, o ID do evento, ele é do tipo long.
Então, no meu repository, eu vou ter a entidade evento e o tipo long. Fazendo isso, eu já tenho uma interface para a gente poder criar, remover, salvar as operações básicas em um banco de dados, tá bom? Por quê? Porque essa interface aqui, JPA Repository, já tem os métodos prontos. Eu não vou precisar criar esses métodos aqui, tá? E agora eu vou só usar o meu evento repository. E como é que a gente faz isso? A gente vai lá no nosso controller, tá? A gente vai lá no nosso controller e aqui a gente vai criar um objeto para a gente poder usar. Só que eu não vou criar esse objeto sozinho, tá? Eu vou definir qual é a minha variável que vai ter esse objeto. Então, vou botar aqui, ó, private, evento repository, o tipo dela, assim, o tipo é esse. E o nome dessa variável vai ser ER. ER de evento repository. Só que essa minha variável é uma interface, ele não é um objeto. Quem vai criar esses objetos aqui automaticamente para mim é o Spring, tá? Então eu vou só dizer o seguinte, eu vou botar um arroba e vou botar aqui auto-wired. Esse auto-wired é auto-vinculado. Ou seja, quem vai cuidar de criar um objeto do tipo evento repository e vincular esse objeto aqui para mim é o Spring. Eu não vou fazer nada. O Spring vai cuidar disso aí para mim. Então, só criei isso aqui. E aqui, ó, no meu método de adicionar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer evento repository.save e eu vou passar o evento save. Eu vou salvar quem no meu banco de dados? Eu vou salvar o evento, tá bom? Então, vou salvar aqui isso, ele vai recarregar a minha aplicação. E a gente já criou um repository capaz de salvar os dados do meu evento no meu banco de dados. Vamos ver aqui como é que funciona? Vamos lá na aplicação. Vou voltar aqui para eventos /form. Vou colocar aniversário aqui de alguém. Mesmo local, mesma data, mesmo horário. Vou salvar. Foi para evento adicionado com sucesso. E agora a gente vai ver o seguinte. Vamos olhar lá no meu console. Olha o que foi que aconteceu aqui, ó. Além do evento ser impresso, ele agora chamou um método no meu banco de dados. Ele mandou inserir dentro da tabela eventos, tá? Então, se a gente for lá no banco de dados, ó, da gente, eu vou recarregar isso daqui. Eu agora tenho um elemento, eu tenho uma linha, eu tenho uma tupla aqui na minha tabela, eu tenho um objeto que a gente acabou de criar lá na tabela. E isso a gente fez tudo sem escrever nenhum SQL, nenhuma linha de SQL. Então eu vou aqui e vou rodar a aplicação já está rodando, eu vou aqui e vou adicionar um outro. Então vou botar aqui /formulário. Então vamos ver. Outro evento, sei lá, aula de Spring. Quando? Onde? No Google Meets também. Que dia? Nossa próxima aula vai ser na nossa próxima terça. Vamos lá, dia 26. Então, dia 26. Não, não é terça, não. É dia 29. Dia 29 de janeiro de 2021. Qual horário? Às 14 horas. Então, vamos salvar. Salvou com sucesso. Se a gente for no banco de dados, tá? Eu vou mandar selecionar os dados aqui de novo. Ele vai executar esse SQL aqui no banco. Selecionar os dados. Vocês vão ver que agora tem a aula de Spring também. Então, os nossos dados já estão sendo inseridos no banco. Para a gente finalizar, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai git status. Vamos colocar esses dados lá na nossa aplicação. Git status aqui de novo. Eu agora tenho um repository e tenho um event controller que foi modificado. Git add ponto, adicionar todo mundo. Git commit -m, criando repository para evento. Pronto. Git push. Agora eu não preciso mais colocar aquele traço, set upstream e por aí vai.
Fernando Soares 88, 11F. E aí a gente coloca a nossa senha e tá tudo ok, tudo foi enviado para lá, certo? Mas aí, professor, o senhor criou um branch novo, nesse branch novo, a gente fez a nossa funcionalidade, mas essa funcionalidade aqui, ela não está no branch principal ainda. Como é que a gente faz para pegar tudo que eu coloquei lá nesse branch novo e colocar ele também naquele branch principal? Já que aquele branch principal é o que é usado para ter a versão mais atual da minha aplicação. Esses branches secundários a gente usa só para criar a funcionalidade e depois pegar essas funcionalidades que a gente criou, juntar no branch principal da nossa aplicação. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. A gente faz um checkout para o main, certo? A gente faz um checkout agora para o branch main e agora a gente faz um merge de tudo que estava lá para o branch main. Então eu venho aqui e faço, ó, git merge e agora eu vou trazer tudo do outro branch. Então qual é o branch? Configurando BD. Se eu apertar enter aqui, todos os commits que eu fiz, eles agora vêm pro branch master. Agora que eu sei, eu já criei, eu já testei, agora eu posso inserir isso no branch master da nossa aplicação, tá? Então eu vou mandar aqui um push, só para eu enviar os dados agora do master lá para o repositório também. Fernando Soares 88, minha senha lá, 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 lá. Apertei enter. Vamos lá. Pronto, mandou tudo. Se a gente vier no site do repositório, ó, no site do repositório, vocês vão ver que o branch main agora tem 10 commits também. O configurando BD tem 10 commits. Foram os commits que a gente enviou e o main ele também possui agora os mesmos commits porque a gente fez o merge, tá? Usar o Mesh aqui usando o GitHub não é a melhor forma, mas na próxima aula a gente vai ver como é que a gente tem um outro recurso aqui no GitHub para fazer isso de uma forma melhor, beleza? Então, próxima aula a gente vai dar um upzinho nessa aplicação, vai deixar ela mais bonitinha e vai falar um pouquinho mais sobre essa nova forma da gente fazer merge entre os branches. Valeu, um abraço para vocês e até a próxima videoaula.